بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق الخلق ليعبدوه وحبب إليهم الإيمان ليذكروه وأسبغ عليهم نعمه ظاهرة وباطنة ليشكروه صلى الله عليه وعلى آله ما دامت الكواكب تسير. أما بعد، يقول الله سبحانه وتعالى: فذكر وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. صدق الله العظيم. Caros irmãos, irmãs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Em primeiro lugar, louvar e agradecer a Allah subhanahu wa ta'ala, aquele que concedeu a cada um de nós vários favores. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. Se vocês tentarem calcular, enumerar os favores que Allah subhanahu wa ta'ala concedeu a vós, jamais sereis capazes. E de seguida, mandar bênçãos ao profeta sallallahu alaihi wasallam: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة. A pessoa que estará mais próxima de mim no dia de Qiyama, a pessoa que irá merecer a minha intercessão no dia de Qiyama, é aquela que mais envia saudações a mim. Portanto, aproveitemos este dia para, de forma abundante, enviarmos saudações ao profeta sallallahu alaihi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala, no ayat que acabei de mencionar, Allah diz: وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. Adverte, aconselha, chama a atenção. فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. Porque o dhikr, ou a recordação, o conselho, a chamada de atenção, beneficia ao crente. Gostaria eu de deixar aqui conselhos de Nabi sallallahu alaihi wasallam direcionados a Mu'adh radiyallahu anhu. São conselhos do nosso dia a dia. É verdade que os conselhos foram direcionados a Mu'adh radiyallahu anhu, mas servem para nós. Nós podemos tirar lições a partir destes conselhos. O hadith menciona 10 conselhos, mas eu prefiro aqui tentar falar de alguns, porque cada conselho que Nabi sallallahu alaihi wasallam deu a Mu'adh é um tema inteiro. Provavelmente uma ou 2 horas de tempo. Mas eu vou tentar resumir. Mu'adh radiyallahu anhu qala: أوصاني رسول الله صلى الله عليه وسلم بعشر كلمات. Mu'adh radiyallahu anhu diz que o profeta sallallahu alaihi wasallam deixou-me com 10 conselhos. Podemos imaginar um conselho que vem diretamente de Nabi sallallahu alaihi wasallam. Quanta honra, quanto privilégio este sahabi teve. Indo direto ao primeiro conselho, Nabi sallallahu alaihi wasallam diz: لا تشرك بالله شيئا. O Mu'adh, não associe parceiros a Allah subhanahu wa ta'ala. وَإِنْ حُرِّقْتَ أَوْ قُتِلْتَ. Ainda que sejas queimado ou morto. Em outras palavras, independentemente da situação em que você se encontra, independentemente das circunstâncias em que você se encontra, em momento algum deves associar parceiros a Allah subhanahu wa ta'ala. E nós sabemos
o quão os sahabas radiyallahu anhu sacrificaram para proteger o imã deles. Conhecemos a história de Bilal radiyallahu anhu. Conhecemos a história de Ammar bin Yasir, seu pai, juntamente com sua mãe. Conhecemos a história de Khabbab bin al-Arat, homens. Falando das mulheres, conhecemos a história de Lubaina. Conhecemos a história de Yasir. Conhecemos, aliás, Ammar. E conhecemos a história de Zinira. Todos esses sahabas enfrentaram dificuldades, circunstâncias terríveis, mas em nenhum momento, nenhum destes sahabas renunciou ao Islã. Ao ponto de Abu Bakr radiyallahu anhu salvar a eles ou resgatar a eles das mãos destes líderes, Umayya bin Khalaf, Abu Jahl em diante. E Ammar bin Yasir, ou falando de Bilal radiyallahu anhu, Umayya bin Khalaf, ele colocava uma corrente no pescoço de Bilal e dava voltas com ele no mercado. E depois colocava ele numa areia muito quente e por cima do seu peito colocava ali uma pedra. E nestas circunstâncias, Bilal radiyallahu anhu em nenhum momento associou parceiros a Allah. Em nenhum momento Bilal radiyallahu anhu recusou ou renunciou ao Islã. جزى الله خيرا عن بلال وصحبه عتيقا وأخزى فاكها وأبا جهل عشية هم في بلال بسوءة فلم يحذر ما يحذر المرء ذو العقل بتوحيده رب الأنام وقوله شهدت بأن الله ربي على مهلي فإن تقتلوني فلن أكن لأشرك بالرحمن من خيفة القتل فيا رب إبراهيم والعبد يونس وموسى وعيسى نجني ثم لا تملي. Palavras de Ammar bin Yasir radiyallahu anhu elogiando Abu Bakr radiyallahu anhu. Mas a parte que nos interessa é aqui onde Bilal radiyallahu anhu diz: فَإِن تقتلوني فلن أكن لأشرك بالرحمن من خيفة القتل. Olha, Umayya bin Khalaf, se for para tirar a minha vida, podes tirar a minha vida. Mas, falan akun, jamais, em momento algum, irei associar parceiros a Allah subhanahu wa ta'ala. Falan akun li ushrika birrahmani min khifatil qatli. Temendo a morte. E nós hoje temos receio de nos apresentar como muçulmanos. Temos receio de aparecer vestidos a muçulmanos. Temos medo de publicar ou publicitar o nosso Islã. Temos medo de dar salam um outro irmão muçulmano no meio de tanta gente. Tememos isto. Mas estão aqui sahabas, فَإِن تَقْتُلُونِ, mesmo que seja para tirar a minha vida, taqtuluni, não tem problema. Em momento algum vou abandonar o Islã. Nós não conseguimos dar salam ao nosso irmão muçulmano quando estamos num ajuntamento onde há mistura de muçulmanos e não muçulmanos. Aliás, nem nos apresentamos como muçulmanos. Temos medo. Alguns não vestem como muçulmanos porque têm medo de ser chamados de terroristas. Têm medo de represálias. Têm medo de ser chamados nomes. Nossas irmãs não preferem ir para a escola sem um lenço. Não vestem-se como muçulmanas porque têm medo de ser tirado da sala. Têm medo de falar abertamente que sou muçulmano e sendo muçulmano dentro deste país tenho direitos. Temos este medo. Tememos que alguém faça alguma coisa simplesmente porque nós nos apresentamos como muçulmanos.
Vamos para aquelas pessoas que gostam de ir para o restaurante. Temos medo de comer com a mão, porque alguém vai dizer que é nojento. Temos medo de mostrar o nosso sunnah, aquilo que nós herdamos do profeta sallallahu alaihi wasallam, porque alguém vai criticar. Temos medo de comer com a mão. Aliás, há dias atrás, eu estava num casamento. Numa mesa, estavam lá algumas pessoas conhecidas. E depois de servirem a comida, eu percebi que todo mundo ali estava a comer com garfo. E eu sozinho que estava a comer com a mão. E todo mundo estava a olhar para mim. Mas depois de algum tempo, as mesmas pessoas deixaram de comer com garfo e comeram com a mão. Temos medo de mostrar à sociedade que somos realmente muçulmanos. Temos medo de represálias. Temos medo de ser chamados de nomes, ao ponto de abandonarmos a nossa cultura. Aquilo que o profeta sallallahu alaihi wasallam deixou para nós como recomendações. São poucos, mas muito poucos, que apresentam-se como muçulmano. Portanto, o primeiro conselho que Nabi sallallahu alaihi wasallam deixou para Muadh: la tushrik billahi shay'a wa in qutilta aw hurriqta, ainda que sejas morto ou queimado. Para nós hoje diríamos: seja muçulmano aonde quer que estejas, ainda que te chamem de nomes. Apresente-se como muçulmano, ainda que te chamem de terrorista. Apresente-se como muçulmano, ainda que te chamem como homem-bomba ou mulher-bomba. Não tenha medo. Segundo conselho, Nabi sallallahu alaihi wasallam disse: la ta'uqanna walidayka. Ô Muadh, não desobedeces aos teus pais. Em momento algum, desobedece aos seus pais. Você não pode, nem tem esse direito. Este é um tema muito vasto. Mas só para elucidar, temos que perceber que pai e mãe ocupam uma posição muito grande nas nossas vidas. Nabi sallallahu alaihi wasallam diz: a satisfação de Allah encontra-se na satisfação dos pais. A zanga de Allah encontra-se também na zanga dos seus pais. Yahya bin Muadh, para nós tentarmos perceber as dificuldades que os pais enfrentam para o nosso crescimento. Yahya bin Muadh disse para o seu filho: غذوتك مولودا وعلتك يافعا تعل بما أجني عليك وتنهل إذا ليلة ضاقتك بالسقم لم أبت لسقمك إلا ساهرا أتململ كأني أنا المطروق دونك بالذي طرقت به دوني وعيناي تهمل تخاف الردى نفسي عليك وإنها لتعلم أن الموت وقت مؤجل فلما بلغت السن والغاية التي مدى ما كنت فيك أؤمل جعلت جزائي غلظة وفظاظة كأنك أنت المنعم المتفضل فليتك إذ لم ترعى حق أبوتي فعلت كما جار المجاور يفعل. Simplificando, o que ele está a dizer? إذا ليلة ضاقتك بالسقم لم أبت لسقمك إلا ساهرا أتململ. Olha, meu filho, quando a doença te atacava durante a noite, eu não conseguia dormir. Quem não dormia era eu. Doente é você, mas quem não dorme sou eu. لم أبت لسقمك إلا ساهرا أتململ. Eu passava a noite rebolando de um lado para o outro,
Passava a noite de hospital para hospital, farmácia para farmácia. لم أبت لسقمك إلا ساهرا أتململ تخاف الردى نفسي عليك وإنها لتعلم أن الموت وقت مؤجل فلما بلغت السن quando cresceste, hoje és um homem maduro, crescido, talvez bem sucedido, مدى ما كنت فيك أؤمل, é a altura, é o momento em que tenho alguma esperança da sua parte. جعلت جزائي غلظة وفظاظة, todo aquele sacrifício que eu tive que empreender para o seu sucesso, para o seu crescimento, tenho hoje como recompensa a sua malcriadez, falta de respeito, falta de educação. Esta é a recompensa que eu ganho por ter passado noites em claro, farmácia, de farmácia para farmácia, hospital para hospital. Hoje é falta de respeito que eu recebo da sua parte. كأنك أنت المنعم المتفضل, e tu se comportas ou te comportas como se fosse alguém que dá todos os favores. É assim que nós nos comportamos com nossos pais. Não conseguimos respeitar os nossos pais. Não conseguimos valorizar os nossos pais. Aliás, chegamos ao ponto de chamar o pai ou a mãe de feiticeiro, porque a minha vida não anda bem, meu pai é feiticeiro. O problema está com meu pai. O problema está com a minha mãe. É ajib, é incrível. Quanta coragem temos de chamar os nossos pais de feiticeiros? A pessoa que passou noites em claro para o seu bem-estar é a mesma que hoje vai conspirar contra si. A pessoa que não dormia à vontade, não comia à vontade. لأمك حق لو علمت كبير كثيرك يا هذا لديه يسير فكم ليلة باتت بثقلك تشتكي لها من جواها أنة وزفير وفي الوضع لو تدري عليها مشقة فمن غصص منها الفؤاد يطير وكم غسلت عنك الأذى بيمينها وكم غسلت عنك الأذى بيمينها وما حجرها إلا لديك سرير وتفديك مما تشتكيه بنفسها ومن ثديها شرب لديك نمير فكم مرة جاعت وأعطتك قوتها حنانا وإشفاقا وأنت صغير فآها لذي عقل ويتبع الهوى وآها لأعمى القلب وهو بصير فدونك فارغب في عميم دعائها فأنت لما تدعو إليه فقير. سبحان الله. Este poeta fala das fases em que a mãe passa a partir da gestação até o seu crescimento. Ele diz: لأمك حق لو علمت كبير. De si para sua mãe existem grandes deveres, obrigações. كثيرك يا هذا لديه يسير. E você, quando olha para esses deveres, você acha que são poucos. Depois ele começa a enumerar: فكم ليلة باتت بثقلك تشتكي. Quantas noites sua mãe teve que passar em claro com aquelas dificuldades da gestação. Laha min jawaha annatun wa zafiru. Dores, lamentações, vontades. E ainda diz: wa fil wad'i, na altura do parto. Wa fil wad'i law tadri alayha mashaqqa. Se no mínimo você imaginasse o sofrimento, a dor que ela passa. فمن غصص منها الفؤاد يطير. Depois diz: وكم غسلت عنك الأذى بيمينها. Quantas vezes a sua mãe teve que limpar suas sujeiras com a mão direita? Quantas vezes sua mãe teve que trocar suas fraldas? كم غسلت عنك الأذى بيمينها
وَمَا حِجْرُهَا إِلَّا لَدَيْهِ يَسِيرُ. O colo da sua mãe era o lugar onde você encontrava o melhor conforto. A criança hoje não quer cama, não quer berço, quer o colo da mãe. وَمَا حِجْرُهَا إِلَّا لَدَيْهِ يَسِيرُ. وَتَفْدِيكَ مِمَّا تَشْتَكِي لِنَفْسِهَا وَمِنْ ثَدْيِهَا شَرْبٌ لَدَيْكَ نَمِيرٌ. O leite que ela dá a si é o melhor. Depois diz: فَكَمْ مَرَّةً جَاعَتْ وَأَعْطَتْكَ قُوتَهَا. Quantas vezes esta pobre mãe teve que passar fome para alimentar a si? Aisha radiyallahu anha recebeu uma senhora acompanhada de suas 2 filhas. Só para nós percebermos a dificuldade que a mãe enfrenta. Ela veio ter com a Aisha radiyallahu anha e fez um pedido a ela. Ou seja, queria alguma coisa de Aisha. A Aisha dentro de casa só tinha tâmara. Tirou uma tâmara que ela tinha. Primeira narração. Tinha uma tâmara. Aquela senhora, ao levar aquela tâmara, dividiu ao meio e deu às suas filhas. Elas comeram aquelas tâmaras. E ela, como mãe, não comeu nada. وَكَمْ مَرَّةً جَاعَتْ وَأَعْطَتْكَ قُوتَهَا. Quantas vezes ela teve que suportar a fome, mas ver você satisfeito. Outra narrativa, outra narração. Esta mulher vem ter com a Aisha radiyallahu anha. A Aisha tira 3 tâmaras. Ela divide as 3 tâmaras entre elas, mãe e 2 filhas. Cada um tinha uma tâmara, ou cada uma delas tinha uma tâmara. As filhas comeram aquelas 2 tâmaras e depois pediram à mãe a tâmara que ela tinha, e ela teve que dividir ao meio e dar a elas. Preferiu não comer para dar às filhas. E Nabi sallallahu alaihi wasallam disse: por causa desta ação dela, o Jannat torna-se obrigatório para ela, ou para outra, o inferno torna-se haram para ela. Mas é a mesma mãe que você chama de feiticeira hoje. É a mesma mãe que você chama de nomes hoje. E você nem imagina o que ela sofreu para você chegar onde você está. Hoje você é um doutor. Hoje você é um homem bem estudado, graças a ela. Mas ao mesmo tempo, ela torna-se uma feiticeira porque a sua vida não anda bem. Porque o seu casamento não anda bem. Aliás, você senta com sua esposa para falar mal da sua mãe. Você senta com seu esposo para falar mal da sua mãe. Minha mãe é aquilo. Minha mãe é isto. Minha mãe fez aquilo. Você se esquece das dificuldades que ela teve que enfrentar para você crescer bem. وَكَمْ مَرَّةً جَاعَتْ وَأَعْطَتْكَ قُوتَهَا. E ela fez tudo isto por amor, não por obrigação. حَنَانًا وَإِشْفَاقًا وَأَنْتَ صَغِيرُ فَآهًا لِذِي عَقْلٍ. Cuidado, você que é inteligente, você que é sábio, وَيَتَّبِعُ الْهَوَى, ainda continua a seguir seus próprios desejos, suas próprias vontades. Chama seus pais do jeito que você quer chamar. Ofende a eles do jeito que você quer ofender. وَآهًا لِأَعْمَى الْقَلْبِ وَهُوَ بَصِيرٌ. E ai de você que é أعمى القلب, ai de si, ou ai daquela pessoa cujo coração é cego, mas ele tem visão. فَأَنْتَ لِمَا تَدْعُو إِلَيْهِ فَقِيرٌ. É assim que nós tratamos os nossos pais. Mas estas pessoas têm um valor muito elevado perante Allah subhanahu wa ta'ala. E nós desprezamos, humilhamos. Há filhos que não visitam seus pais há bom tempo. Aliás, visitar é de menos, não falam com seus pais. Há filhos que não falam com suas mães. E ainda choramos, queremos baraka nas nossas vidas. Qual baraka? Qual baraka? Eu disse, cada conselho de Nabi, é aqui, cada conselho de Nabi é um tema inteiro. Juraij, ainda nem passei do segundo conselho. Tenho 4 minutos só, né?
Vou tentar resumir. Jureid, estou a ver que não vou chegar aonde eu queria chegar. Vou tentar resumir. Jureid era um homem muito piedoso. E ele decidiu construir um templo em sua casa, aliás, no seu quintal. E lá passava a maior parte do seu tempo. Num certo dia, estamos a falar de obediência aos pais. Num certo dia, a mãe precisava dele. Ela foi para lá e começou a chamar. E Jureid estava no salat. Estava a fazer salat. Nós hoje, nossos pais chamam-nos e nós com fones nos ouvidos, a um volume bem elevado, e a escutar música. Jureid estava no ibada, estava a adorar Allah subhanahu wa ta'ala. A mãe chama pelo Jureid e ele no salat fica indeciso se vai responder a mãe ou vai continuar com seu salat. Ele prefere continuar com seu salat. Primeiro dia. Segundo dia, a mãe volta, chama pelo Jureid. Novamente ele prefere continuar com seu salat. Terceiro dia, a mãe fez um dua, podemos dizer que contra a prece. Ela disse: "Oh Allah, não faça com que o meu filho saia do dunya sem ter que ver a cara de uma mulher de má vida", para não usar termos comprometedores. É uma mãe. Sabe, há vezes que nós não percebemos de onde as nossas dificuldades vêm. Talvez foi por causa daquele dia em que tua mãe chamou e você não respondeu a ela. Talvez foi por causa do dia em que seu pai chamou e você não respondeu a ele. O estado em que ele se encontrava, aquele murmúrio todo, é que causou esta dificuldade toda. Ela murmurou e fez este dua: "Oh Allah, não permita que o meu filho saia deste dunya sem ter que, no mínimo, ver e olhar para a cara de uma mulher de má vida." Dito e feito, enquanto os israelitas sentavam e falavam da piedade dele, começaram a mencionar que Jureid era isto, Jureid era aquilo. E surge ali uma mulher que diz: "Olha, vocês falam tão bem de Jureid, mas deixa-vos dizer algo. Eu consigo seduzir a ele. Eu consigo fazer ele cair nas minhas mãos." E nós sabemos que a mulher é muito poderosa. Sabemos que a mulher é muito poderosa. Razão pela qual o Nabi sallallahu alaihi wasallam disse que: "Olha, não deixei nenhum fitna maior para o homem aqui no dunya que a mulher." E ela fez de tudo, seduziu Jureid. Aliás, tentou seduzir, mas era um homem piedoso. Ela não conseguiu. Ela teve que optar pelo plano B, que era de seduzir um pastor. Ela foi seduzir o pastor. E ela engravidou daquele pastor e veio fazer publicidades. Que olha, o filho que eu estou à espera é de Jureid. Fazendo esta publicidade toda, aqueles israelitas foram destruir o templo de Jureid. Chamaram ele de nomes, ofenderam, até bateram nele. E no fim do dia, Jureid, depois daquela mulher dar à luz, Jureid mandou chamar aquela criança. Ele só tocou na criança e a criança falou toda a verdade. Que olha, este Jureid não é meu pai é fulano, aquele pastor. O que é que nós tiramos aqui? O dua da mãe. Aquela lamentação, aquele momento em que a mãe ou sua mãe lamenta por suas atitudes.
pode ser fatal para a sua vida. Porque esta mãe pediu a Allah subhanahu wa ta'ala que não deixasse Jureid sair do mundo sem ter que olhar para uma mulher de má vida, e dito e feito, ele teve que enfrentar esta situação. Tem um conselho que eu quero deixar. Eram 4, vou saltar para o terceiro. وَلَا تَشْرَبَنَّ خَمْرًا وَلَا تَشْرَبَنَّ خَمْرًا. Nabi sallallahu alaihi wasallam disse para Muaz que nunca deves consumir bebidas alcoólicas. Por que eu escolhi esta parte? Tem várias outras partes. وَلَا تَتْرُكَنَّ صَلَاةً مَكْتُوبَةً, tem lá. Mas eu preferi escolher esta parte por causa de um incidente que eu, inshallah, vou terminar. Aqui está claro que nós, como muçulmanos, somos proibidos de consumir bebidas alcoólicas. Aliás, o hadith amaldiçoa aquela pessoa que fabrica, transporta, vende, serve, tudo isto. Mas eu fico triste porque algo aconteceu comigo e eu tenho que falar. Num destes dias, eu fui a uma bomba à procura de gás. Quando lá chego, alguém estava a abastecer o seu carro. Por sinal muçulmano, eu já vi esta pessoa várias vezes no masjid. E um daqueles bombeiros, sei lá se é assim que se chama, ou atendentes, que seja, pediu refresco. Infelizmente é assim que nós vivemos, as pessoas pedem refresco. E o muçulmano teve a coragem de dizer, não, eu não ouvi dizer, ouvi, que eu não vou conseguir pagar refresco, mas se quiser eu posso pagar 2 dirhams. Wallahi, estou no masjid. Muçulmano, alguém que faz salat, disse em viva voz, eu não vou conseguir pagar o refresco para si, mas estou pronto para pagar uma cerveja, 2 dirhams para si. E este 2 dirhams, vamos beber juntos. É muçulmano. وَلَا تَشْرَبَنَّ خَمْرًا. Por que não pode consumir bebidas alcoólicas? Porque é a mãe de toda a maldade. E nós temos muçulmanos a se oferecerem para comprar bebidas, e não só para sentarem juntos e beber a mesma, quer dizer, consumir a mesma bebida. Para onde é que a gente vai? Para onde é que a gente vai? Muçulmanos se oferecem a comprar bebida, sabendo que Allah subhanahu wa ta'ala, Nabi sallallahu alaihi wasallam, amaldiçoou aquela pessoa que fabrica, vende, transporta, serve. E ainda existem pessoas que se oferecem para servir ou comprar a bebida alcoólica para alguém. E como se não bastasse, sentarem juntos na mesma mesa para consumir a tal bebida. Para onde é que a gente vai? Portanto, por conta do tempo, eu hei de parar por aqui. Gostaria de continuar com este tema. Talvez, inshallah, fica para a próxima. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.